GURPS, módulo básico, personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 77, capítulo 4, perícias. 7ª interação, lista de perícias. De canto até cavalgar. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar agora com a lista de perícias. Canto é uma perícia HT fácil, pré-definida HT-4. Essa habilidade de cantar de modo agradável. Um sucesso indica que a audiência gostou da canção. Modificadores todos os de idiomas, e se o PC estiver cantando em um idioma estrangeiro, -2 se a audiência não entender o idioma que está cantando, +2 se ele tiver a vantagem em voz melodiosa, e -2 se o PC tiver a desvantagem gagueira. Capa, DX média, pré-definido DX-5, escudo qualquer, escudo -4, ou rede -4. Essa habilidade de usar um manto ou capa como uma arma. Ela cobre dois tipos de capa, uma capa leve, que chega até a cintura, qualquer manto, capa ou casaco, que pese menos do que 2,5 kg, e uma capa pesada, que chega até os pés, igualmente qualquer capa que pese 2,5 kg ou mais. Durante uma ofensiva, o personagem pode usar a capa para enredar um oponente. Para maiores detalhes, nós vamos ver isso quando estivermos falando das regras de combate. Também é possível jogar a capa no rosto do oponente, ou simplesmente usá-la para bloquear a visão. Ambas contam como uma manobra fintar. Usada defensivamente, uma capa funciona de modo parecido com o escudo. Ela concede um bônus da defesa, +1 se for leve, +2 se for pesado, e uma defesa, bloqueio igual a NH sobre 2, +3, arredondado para baixo. No entanto, uma capa não é tão rígida quanto um escudo. Uma capa leve tem RD1 e apenas 3 pontos de vida. Uma capa pesada tem RD1 e 5 pontos de vida. Captação, percepção fácil, pré-definido com percepção -4. Essa habilidade de encontrar, recuperar ou improvisar objetos úteis e outros que não são capazes de se localizar. Cada tentativa leva 1 hora. O personagem não precisa necessariamente roubar os itens encontrados, ele apenas os localiza de algum modo e depois os adquire de forma necessária. Observe que, se o personagem encontrar algum item que esteja afixado em algum outro local, ele provavelmente deve realizar um outro teste de perícia para conseguir remover esse item. Modificadores, os que o mestre achar necessários por causa da raridade do objeto procurado. Karatê, DX difícil, pré-definido, nenhum. Essa perícia representa qualquer treinamento em combate desarmado e não apenas a arte marcial de Okinawa. Faça um teste de karatê para acertar o alvo com um soco, sem a penalidade de -4. Pelo fato de estar usando a mão inábil, ou karatê -2 para acertar um chute. O karatê não pode ser usado para atacar com garras presas ou com um cacetete, por exemplo. Para isso, use briga. No entanto, a perícia karatê permite que o personagem realize vários ataques especiais. Veja as técnicas especiais de combate desarmado que nós vamos falar quando estivermos falando em combate. O karatê aumenta a quantidade de dano. Se o personagem tem NH em karatê igual a DX, adiciona um bônus de +1 por dado de dano básico do golpe de ponta quando for avaliar o dano causado por ataques de karatê. Soco, chutes, cotoveladas, etc. Acrescente +2 por dado se o personagem tiver NH de karatê maior ou igual a DX +1. Calcule o dano com antecedência e anote o resultado na planilha do personagem. Usando o karatê é possível aparar 2 ataques diferentes por turno, um com cada mão. O valor de aparar é igual a NH sobre 2, +3, arredondado para baixo. Essa manobra aparar não sofre a penalidade usual de -3 para aparar uma arma com 2 mãos vazias, reduzindo enormemente as chances de personagem de se ferir quando estiver se defendendo de um inimigo armado. Além disso, o karatê concede um bônus ampliado de recuo quando o personagem estiver aparando. Veja retirada, quando estivermos falando nas regras de combate. Para mais informações sobre se defender com as mãos vazias, veja aparar desarmado também nas regras de combate. Para usar karatê, a mão com a qual o personagem se deseja atacar ou parar tem de estar vazia, mas ele tem liberdade para usar manoplas pesadas, soqueiras, metal, etc., para aumentar o dano. Como essa perícia depende muito do jogo de pernas, todos os ataques e manobras a parar do karatê sofrem uma penalidade igual ao nível de carga. Por exemplo, uma carga pesada impõe uma penalidade de -3 para acertar o alvo ao parar um ataque inimigo. Carpintaria, IQ fácil, pré-definido IQ-4. Essa é a perícia usada na fabricação de objetos e itens de madeira. Um sucesso permite a realização de 1 hora de trabalho competente de carpintaria. Um fracasso indica que o resultado do trabalho foi ruim. O mestre pode exigir testes de carpintaria baseados em DX para certos tipos de trabalhos artísticos. Modificadores todos os de equipamento. +5 se o PC estiver sendo supervisionado ou assistido por alguém que tem um NH 15 ou mais. Carregamento. É uma perícia IQ média, pré-definido IQ-5 ou adestramento de animais equinos -5. Essa habilidade de carregar e descarregar animais com rapidez e eficiência. Ela inclui a habilidade de avaliar corretamente os animais antes de compra, conseguir deles o melhor rendimento possível e selecionar as melhores rotas para as récuas. Se os animais forem indóceis ou estiverem mal treinados, a critério do mestre, o personagem tende a obter um sucesso em um teste de adestramento de animais antes de tentar um teste de carregamento. Se uma caravana não tiver no mínimo um mestre carregador, NH15 ou mais, sua velocidade diminuirá em 20%. Carroceiro, IQ média, pré-definido, IQ-5, adestramento de animais do mesmo tipo, -4, ou cavalgar, do mesmo tipo, -2.
Essa é a perícia necessária para a condução de juntas de animais puxados por uma carroção, charrete. Ela inclui a habilidade de atrelar e cuidar dos animais, de avaliá-los antes de uma compra. Se os animais forem dóceis ou mal treinados, a critério do mestre, o personagem deve obter um sucesso no teste de adestramento de animais antes de tentar um teste de carroceiro. Para uma viagem normal, realize um teste de carroceiro por dia. Quando uma carroção ou carga for movimentada ao galope, 80% ou mais do deslocamento total dos animais, ou ao se executar manobras complexas como uma charrete em combate, o condutor deve realizar um teste de carroceiro a cada 10 segundos. Normalmente, um fracasso não significa nada pior do que uma perda de tempo ou uma volta maior do que o necessário. Uma falha crítica ou qualquer fracasso que ocorra durante o galope indica que o veículo foi derrubado. Trate como uma queda de 5 metros para cada passageiro ou animal envolvido. Nós vamos falar quando estivermos falando das regras de queda. Jogue também 2 dados para cada animal. Um resultado de 12 indica uma perna quebrada. Os personagens devem fazer vários testes de adestramento para acalmar o animal. O tempo necessário para reacomodar a carga depende do que está sendo transportado, do terreno e do clima. O personagem deve se especializar por tipo de animal e a especialização mais comum é carroceiro, equinos, que cobre cavalos e mulas. As especializações de carroceiro têm valor pré-definido igual ao NH de outra, menos 3. Modificadores, menos 2 para mais de 4 animais, menos 2 no caso de animais desconhecidos, menos 5 no caso de um terreno ruim. Cartografia, NT, é IQ média, para definir IQ menos 5. Geografia, qualquer uma, menos 2. Matemática, topografia, menos 2. Ou navegação, qualquer uma, menos 4. Essa habilidade de criar e interpretar mapas e gráficos. Faça um teste de cartografia para mapear qualquer local à medida que o personagem percorre. Em NT7 ou mais, essa perícia também envolve o conhecimento de técnicas de mapeamento informatizado e a criação de mapas a partir das informações de sensores. Cativar, veja deslumbrar, que nós vamos falar depois. Cavalgar é uma perícia DX média para definir DX menos 5 adestramento de animais do mesmo tipo, menos 3. Essa perícia é diferente para cada tipo de animal. O jogador deve realizar um teste de habilidade quando o personagem tentar montar o animal pela primeira vez e repeti-lo sempre que alguma coisa assustá-lo ou provocá-lo, por exemplo, um salto. É preciso escolher o animal para se especializar. Os valores pré-definidos entre cada especialização variam de 0 a 10. Por exemplo, se o personagem tiver cavalgar cavalo, a perícia cavalgar mula será essencialmente a mesma, sem penalidade. Cavalgar camelo teria um valor pré-definido igual a NH-3. Cavalgar golfinho, NH-6 e cavalgar dragão, NH-10. Modificadores, mais 5 se o animal conhece o PC e gosta dele. Mais 1 ou mais no caso de um animal com a perícia montaria. Menos 10 se o animal não tiver sido treinado como uma montaria. Então, estamos terminando aqui esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Essa série sai todas as semanas aqui no canal da RPG Next e você pode nos acompanhar também em nossos podcasts de RPG. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar no picpay.me/rpgnext ou no www.padrim.com.br/rpgnext. Então, a gente se vê na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.